Grávida de 110 dias, o seu marido exigiu-lhe subitamente que dividissem as despesas 50 sobre 50. Tudo, desde as consultas pré-natais até ao parto no hospital, teria de ser pago por ela do seu próprio bolso. Ela não fez qualquer cena. 4 dias depois, quando ele viu a sua barriga lisa, ficou paralisado de choque. Onde está o bebê? Assina isto. Gonçalo empurrou uma folha impressa pela mesa em direção a Leonor. A sua voz era tão casual como se estivessem a discutir o que pedir para o jantar. A partir de agora, as despesas da casa, incluindo os teus cuidados pré-natais e as contas do hospital para o parto, serão divididas exatamente 50 sobre 50. Leonor baixou o olhar, com a mão pousada sobre a sua barriga ligeiramente inchada. Com pouco mais de 3 meses de gravidez, mal começava a sentir os movimentos mais leves. As pontas dos seus dedos gelaram. A luz amarela e quente do candeeiro da sala de jantar iluminava as letras negras e grossas no topo da página, a cor do pós-nupcial de independência financeira. Era ofuscante. Levantou o olhar para o seu marido de 3 anos. Gonçalo usava uma camisa que ela lhe tinha comprado no mês anterior. O punho tinha um botão que ela própria lhe tinha cosido de novo. A sua expressão estava completamente vazia, como se estivesse a afirmar uma verdade universal. Por quê? Ouviu Leonor a sua própria voz dizer. Soou surpreendentemente calma. Gonçalo ajeitou os óculos de armação metálica na ponte do nariz. Eu investiguei. A gravidez é um processo biológico pessoal. Ter este filho é uma decisão tua. Eu contribuí com metade da genética, por isso pagarei metade das necessidades básicas da criança quando nascer. Mas as contas médicas, os teus suplementos alimentares e o salário que perdes por causa da licença de maternidade devem ser da tua responsabilidade. Esta é a forma moderna e equitativa de gerir as finanças num casamento. Leonor soltou uma risada suave, pegou no acordo e leu-o com atenção. As cláusulas eram incrivelmente detalhadas. Consultas pré-natais divididas a 50%. Sala de partos do hospital dividida a 50%. Doula pós-parto ou ama noturna dividida a 50%. Fraldas e leite em pó divididos a 50%. Havia até uma cláusula que dizia explicitamente que qualquer perda de rendimento sofrida pela parte B, Leonor, devido à gravidez, seria assumida unicamente por ela. Estou grávida de 110 dias, disse ela, dobrando lentamente o papel. Então, o que estás a dizer é que durante os últimos 110 dias, enquanto vomitava cada refeição, passava noites acordada com cãibras nas pernas e me tiravam sangue 7 vezes, não me compensaste por nada disso. A sua voz continuava suave. E agora dizes-me que durante o resto deste processo doloroso tenho de pagar metade da conta. Gonçalo franziu o sobrolho. Leonor, não sejas emocional. Isto é sobre racionalidade e igualdade. Está bem. Leonor tirou uma caneta da sua mala. Na linha da assinatura, escreveu o seu nome com fluidez. A sua caligrafia era esmerada, sem um único tremor. Deslizou-lhe o acordo de volta. Assinei, disse ela. A partir de hoje, como tu queres, 50 sobre 50. Gonçalo pareceu desconcertado pela facilidade com que ela tinha aceite. Ficou imóvel por um segundo, antes de o seu rosto voltar ao normal. Ainda bem que entendes. A propósito, a minha mãe vem este fim de semana. Certifica-te de que cozinhas o assado preferido dela. Guarda o recibo das compras e envia-me pelo MBWay o pedido da minha metade. Leonor não disse uma palavra. Levantou-se, pegou no seu casaco de malha do encosto da cadeira e vestiu-o devagar. Depois tirou o telemóvel, abriu a calculadora e tocou no ecrã algumas vezes. Estamos casados há 3 anos. Comprei-te 11 camisas, 6 gravatas de seda e 3 fatos feitos por medida. O total ascende a 5.000 euros. Tu compraste-me um colar e 2 malas num total de 1.500 euros. A diferença é de 3.500 euros. Segundo o teu princípio dos 50%, deves-me 1.750 euros. Os olhos de Gonçalo arregalaram-se. Agora vai ser mesquinha com isto. Não foste tu que aceitaste dividir? Leonor fechou a aplicação da calculadora com um sorriso suave. Vou imprimir um registro detalhado dos nossos presentes e despesas matrimoniais. Dou-te esta noite. Além disso, os ingredientes para o assado
Custarão cerca de 60 euros. Envia-me 30 euros por MBWay. Vou lá para cima descansar. A consulta médica deixou-me exausta hoje. Virou-se e saiu da sala de jantar. Os seus passos eram ligeiramente instáveis. Ao chegar ao patamar da escada, parou e olhou para Gonçalo. Ele estava a olhar fixamente para o acordo assinado, como se não conseguisse processar o que acabara de acontecer. Leonor tocou na sua barriga. O bebê deu um pequeno movimento, como se lhe respondesse. Não tenhas medo, querido. Sussurrou tão baixo que só ela pôde ouvir. A mamãe está aqui. Subiu as escadas e fechou a porta do quarto. Leonor e Gonçalo tinham sido namorados desde a universidade. Ela era a estrela do curso de design da Faculdade de Belas Artes. Ele era o melhor aluno do ISEG. O seu romance universitário tinha sido idílico. Estudavam juntos na biblioteca, davam as mãos sob as folhas de outono na cidade universitária. Ela tirava-lhe apontamentos. Ele levava-lhe café durante as suas sessões noturnas no ateliê. No ano em que se formaram, Gonçalo ajoelhou-se no meio do pátio principal da faculdade, rodeado de estudantes. Leonor, casa comigo. Juro que te tratarei bem para o resto da minha vida. Leonor, a chorar, assentiu e, entre os aplausos da multidão, deixou que ele lhe colocasse um modesto anel de diamantes no dedo. Naquela altura, ela acreditou que tinha encontrado o homem a quem podia confiar a sua vida. O primeiro ano de casamento foi verdadeiramente doce. Gonçalo conseguiu emprego num banco de investimento na Avenidas Novas e Leonor trabalhava num ateliê de design de luxo em Lisboa. Alugaram um pequeno apartamento em Alvalade. Cozinhavam juntos todas as noites, viam filmes aos fins de semana e planeavam poupar para uma casa na margem sul, ter 2 filhos e adotar um Golden Retriever. Quando começou a mudança? Talvez tenha sido depois de Gonçalo ter sido promovido a vice-presidente. Talvez tenha sido depois de a sua mãe, a senhora Almeida, se ter mudado do Porto para viver com eles. Ou talvez até antes, quando ele começou a queixar-se de que os produtos de cuidado facial de Leonor eram demasiado caros, ou quando chamou as suas aulas de formação contínua em design um desperdício de dinheiro, ou quando resmungou porque ela enviava dinheiro ao seu pai doente, murmurando: "A tua família tem sempre tanto drama." Mas Leonor dizia sempre a si mesma que o casamento exigia compromisso. O trabalho dele era muito estressante. Ela tinha de ser compreensiva, até que ficou grávida. No dia em que soube, preparou feliz um jantar enorme e esperou que ele chegasse a casa. Ele não passou pela porta até às 10 da noite, a cheirar a uísque caro. Grávida. "Ah, bem, suponho que vamos ter um filho", disse ele, atirando o casaco do fato para o sofá. "Mas deixa-me deixar uma coisa clara desde o início. O trabalho está uma loucura agora. Não tenho tempo para me sentar em salas de espera para ecografias. Podes tratar disso sozinha, não podes?" O sorriso de Leonor congelou. "Ah, e a minha mãe disse que não podes fazer-te de esquisita só porque estás grávida", acrescentou ele. "Ela trabalhou um turno de 12 horas na fábrica no dia antes de eu nascer. Não fiques deitada na cama. A casa ainda precisa de ser limpa." Naquela noite, Leonor permaneceu acordada na cama, a olhar para o teto até ao amanhecer. Os enjoos do primeiro trimestre foram brutais. Vomitava constantemente. Gonçalo, queixando-se do cheiro na casa de banho principal, mudou-se para o quarto de hóspedes. A sua mãe supostamente tinha se mudado para cuidar dela, mas na realidade apenas ficava a olhar para a barriga de Leonor todos os dias, a dar-lhe sermões sobre ter de ser um neto rapaz e confiscando-lhe toda a maquilhagem e cremes, garantindo que os químicos prejudicariam o feto. Leonor suportou. Continuava a pensar que, quando o bebê nascesse, as coisas melhorariam, que quando Gonçalo visse o seu filho, o seu coração amoleceria e voltaria a ser o rapaz amável com quem se tinha casado. Mas agora este acordo financeiro de 50% foi como um balde de água gelada que a despertou por completo. No dia seguinte à assinatura do acordo, Leonor foi trabalhar como sempre. Estava há 5 anos na Luz Design, subindo de assistente júnior a designer principal. Depois de engravidar, a sua chefe, Valéria, tinha-lhe reduzido amavelmente a carga de trabalho, deixando-a focar-se apenas nos esboços, em vez de ir a fábricas ou lidar com clientes exigentes. "Leonor, estás com uma cara horrível",
disse a sua assistente, Inês, enquanto lhe entregava um copo de água morna. Os enjoos pioraram? Estou bem. Leonor pegou na água e forçou um sorriso. Inês, faz-me um favor. Embala todos os objetos pessoais do meu escritório e leva-os às escondidas para o meu carro. Não deixes que ninguém te veja. Inês piscou os olhos. Leonor, tu vais? Vou tirar uma licença. Leonor tirou uma pasta grossa da sua gaveta. Entrega isto a Valéria. Diz-lhe que são os meus rascunhos de design. É suficiente para cobrir os projetos dos próximos 3 meses. Mas a tua licença de maternidade não é até daqui a vários meses. Faz o que te digo. Leonor deu umas palmadinhas na mão de Inês, com um olhar doce, mas decidido. E se alguém vier perguntar, diz-lhes que me demiti e que não fazes ideia de onde estou. Entendido? Embora estivesse confusa, Inês assentiu com energia. Leonor ligou o computador e acedeu às suas contas bancárias. Durante os seus 5 anos de trabalho, tinha poupado uma quantia considerável. Além disso, tinha uma conta separada com dinheiro que os seus pais lhe tinham oferecido antes do casamento. Gonçalo não fazia ideia de quanto ela realmente tinha porque nunca se tinha dado ao trabalho de perguntar. Calculou os totais. Era mais do que suficiente para se sustentar durante muito tempo. Depois, abriu o seu e-mail e redigiu uma mensagem para o departamento jurídico de uma das melhores sociedades de advogados de direito da família da cidade. O assunto dizia consulta legal sobre acordo de divórcio e partilha de bens. Clicou em enviar. Depois de fazer tudo isto, Leonor recostou-se na sua cadeira ergonômica e acariciou suavemente a sua barriga. Sob a sua camisola larga, a barriga começava a notar-se. Vamos embora deste lugar, bebê, sussurrou ela. Vamos para um sítio sem frieza, sem cálculos, para um lugar onde só haja amor. O seu telemóvel vibrou. Era uma mensagem de Gonçalo. Jantar do departamento esta noite. Não volto a casa. Certifica-te de que imprimes uma cópia do acordo de ontem. A minha mãe quer lê-lo. Leonor olhou para o ecrã durante alguns segundos. Respondeu com uma única palavra. Ok. Não imprimiu o acordo. Em vez disso, apanhou um táxi para uma sociedade de advogados de topo. Tenha certeza de que quer fazer isto, senhora Almeida. A doutora Magalhães, uma advogada de olhar perspicaz com um fato feito à medida, ajeitou os óculos no nariz. De acordo com o acordo que me forneceu, o facto de o seu marido exigir uma divisão de 50% durante a sua gravidez pode ser claramente argumentado como abuso financeiro e como motivo para a ruptura irreparável do casamento. Mas os divórcios litigiosos levam tempo, especialmente estando grávida. Eu entendo, disse Leonor, sentada à sua frente com uma postura perfeitamente serena. Não pretendo apresentar uma queixa agora. Preciso de uma estratégia abrangente. Como reunir provas? Como fazer valer os meus direitos? E o mais importante, como garantir que obtenho 100% da custódia do meu filho? Tem os meios econômicos para criar a criança de forma independente? Sim. Leonor tirou os extratos bancários da sua mala. Tenho uma carreira estável e poupanças substanciais. Tenho uma propriedade em meu nome de antes do casamento e os meus pais apoiam-me completamente. E o seu marido, Leonor fez uma pausa, trabalha em banca de investimento. No papel parece glamouroso, mas na realidade está profundamente comprometido. Já reuni material que demonstra que ele violou as políticas da empresa em várias das suas contas. Não é apto nem financeira, nem moralmente para ser tutor. A doutora Magalhães olhou para ela com genuína surpresa. Esteve a preparar-se para isto. Leonor sorriu levemente. Não era uma rapariga ingênua. Tinha começado a prestar atenção da primeira vez que Gonçalo fez um comentário cruel sobre o seu pai doente. Tinha tirado fotos discretamente dos seus extratos bancários quando ele começou a desviar secretamente fundos matrimoniais para a conta à ordem da sua mãe. Tinha-o gravado quando chegou bêbado à casa e se gabou de maquilhar as contas numa grande fusão empresarial. Antes pensava que nunca teria de usar essas coisas, mas agora agradecia ao seu eu do passado por ter mantido a guarda alta. Além disso, Leonor tirou outro ficheiro da sua mala. Aqui está um registro do abuso verbal e emocional de Gonçalo e da sua mãe desde que engravidei. Inclui casos em que tentaram obrigar-me a levantar pesos, as restrições alimentares que tentaram impor-me e esta última coação financeira.
Preciso de tudo isto para assegurar a custódia e solicitar danos emocionais. A doutora Magalhães folheou as páginas com uma expressão cada vez mais séria. Isto é muito completo, Leonor, mas devo avisá-la que as batalhas de divórcio são esgotantes. Está grávida. É possível que o seu corpo e a sua mente não consigam suportar o estresse. Eu consigo suportar. Leonor colocou as mãos firmemente sobre a sua barriga. Os seus olhos eram duros como aço. Pelo meu filho, posso suportar qualquer coisa. Quando saiu da sociedade de advogados, o sol já se tinha posto. Leonor ficou de pé no passeio movimentado de Lisboa e ligou à sua mãe. Mãe, vou conduzir até vossa casa para ficar contigo e com o pai por um tempo. Sim, só eu. Não perguntes por que ainda. Eu explico quando chegar. Só precisava que preparasses o quarto de hóspedes, o que dá para o sol. Desligou e olhou para o horizonte de neon da cidade. O trânsito era um rio de faróis. Ela e Gonçalo tinham prometido um para sempre nesta cidade. Agora, ela ia enterrar essa promessa com as suas próprias mãos. O seu telemóvel tocou novamente. Desta vez era a sua sogra. Leonor, o Gonçalo disse-me que agora vocês os dois estão com essa dos 50%. Então, tu pagas as compras de hoje por tua conta, certo? Hoje comprei um bom frango biológico por 12 euros. Deves-me 6 euros e amanhã vou ao spa. Por isso, deixa o teu cartão de crédito na bancada. Vou reservar-te uma massagem pré-natal enquanto estiver lá. Dividiremos. Leonor ouviu em silêncio. O cartão está na minha mesinha de cabeceira, disse com voz uniforme. O PIN é o aniversário do Gonçalo. Use o que quiser. Quanto às compras, envio-lhe agora mesmo o dinheiro por MB Way. Gosto disso, disse a senhora Almeida com sobranceria e desligou. Leonor abriu o MB Way, escreveu 6 euros e na linha do conceito pôs pagamento final. Guardou o telemóvel e desceu para a estação de metro. A carruagem estava meio vazia. Encontrou um lugar e, no vidro escuro da janela à sua frente, viu o seu próprio reflexo. O seu rosto estava algo pálido, mas os seus olhos brilhavam de uma forma notável. Pôs a mão sobre o seu casaco. O bebê mexeu-se outra vez. Uma onda suave. Só mais uns dias, disse ela ao bebê em silêncio. Depois, a mamã tira-te daqui. O comboio rugiu pelo túnel. A partir daquele dia, a Leonor obediente e sofredora estava morta. Gonçalo só se deu conta de que Leonor não estava em casa 3 dias depois da assinatura do contrato. No início, não se importou. Desde que ela engravidara, o seu humor tinha sido irregular. Às vezes dava longos passeios sozinha e voltava tarde para casa. Mas desta vez era diferente. Não lhe tinha preparado o pequeno almoço. Não lhe tinha passado o fato a ferro. Não lhe tinha enviado uma única mensagem. Mãe, onde está a Leonor? Perguntou Gonçalo, ajeitando a gravata enquanto entrava na sala. A senhora Almeida estava a ver um programa matinal, sem se dar ao trabalho de desviar o olhar. Como é que eu hei de saber? A tua mulher agora age como se fosse da realeza. Estamos a dividir as despesas, não estamos? Então espera que eu a sirva. Deixei uns cereais velhos na bancada. Prepara tu o pequeno almoço. Gonçalo franziu o sobrolho. Entrou na cozinha. Na ilha, havia uma caixa de cereais meio vazia e um pacote de leite que cheirava um pouco azedo. Quando Leonor estava lá, o pequeno almoço eram ovos frescos, tosta com abacate e café de filtro, diferente a cada dia. Perdeu o apetite, tirou o telemóvel e ligou-lhe. O número para o qual ligou está desligado. Tentou novamente. O mesmo resultado. Que raio está ela a fazer? Murmurou, enviando-lhe uma mensagem. Onde estás? O vice-presidente Santos organiza um jantar esta noite numa marisqueira. Tens de vir bem vestida. Não com essa roupa de grávida vergonhosa da outra vez. A mensagem foi entregue, mas não obteve resposta. Uma centelha de inquietação passou pela mente de Gonçalo, mas o estresse do trabalho ofuscou-a rapidamente. Tinha uma apresentação enorme nesse dia. Não podia chegar tarde. Entretanto, Leonor estava sentada na casa dos seus pais na margem sul, a uns 30 quilômetros de distância. A sua mãe, Marta, abraçava-a a chorar desconsoladamente. Menina tola, por que não nos disseste que estavas a sofrer tanto? Não queria preocupar-vos.
Leonor deu umas palmadinhas nas costas da mãe. Está bem, mãe. Já estou em casa. O seu pai, Henrique, estava sentado à mesa da cozinha, furioso, a dar umas passas num charuto. Eu sabia que aquele miúdo da banca não valia nada. Se não te tivesses teimado em casar com ele. Henrique, deixa-te disso, repreendeu Marta. Leonor sentou-se à mesa e aceitou uma chávena de leite quente da sua mãe. Só preciso de pensar nos meus próximos passos. O que há para pensar? Divórcio. Henrique bateu com a mão na mesa. Nenhuma filha minha vai deixar-se maltratar assim. Quando o bebê nascer, eu ajudo a criá-lo. Pode ser que não sejamos milionários, mas temos mais do que suficiente para cuidar do nosso neto. O coração de Leonor encheu-se. Sabia que os seus pais a apoiariam, mas não esperava que fossem tão ferozes com isso. O divórcio é certo, disse Leonor com calma, mas não podemos precipitar-nos. O Gonçalo é vice-presidente num banco importante. Tem contactos e uma mentalidade cruel. Estou grávida. Estou numa posição vulnerável. Se me vou divorciar dele, preciso de lhe tirar qualquer vantagem para que nunca mais possa ir contra nós. Marta parecia preocupada. E o bebê? Custódia total. Ele não vai ver esta criança, disse Leonor com um tom absoluto. E não pagará um cêntimo de pensão de alimentos porque, no fundo, não o quererá fazer. Esse acordo dos 50% é a melhor prova que tenho. Um homem que regateia com a sua esposa grávida até ao pagamento da consulta médica não vai lutar para pagar uma pensão. Henrique ficou em silêncio por um momento. Qual é o teu plano? Leonor tirou um envelope da sua mala. Este é o rascunho do acordo de divórcio que a minha advogada preparou. Fico com o bebê e com os bens matrimoniais. Só levarei o que legalmente me pertence, mas fez uma pausa. Tenho provas incontestáveis de que ele ocultou bens e registros do seu abuso financeiro e emocional durante a minha gravidez. Isto é suficiente para destruir a sua credibilidade em tribunal, mas uma ação judicial arrastar-se-ia durante meses. Consegue suportar isso agora? Perguntou Henrique. É por isso que não tenciono ir a julgamento imediatamente. Leonor olhou para os seus pais. Preciso que me ajudem a montar uma encenação. Gonçalo esteve distraído o dia todo. Durante uma reunião importante, verificou o telemóvel 5 vezes. Continuava sem nada de Leonor. Depois da reunião, voltou a ligar-lhe. Continuava desligado. Tudo bem, pá. Estás com uma cara horrível. O seu colega Kevin aproximou-se da sua secretária. Briga com a mulher. Não. Gonçalo guardou o telemóvel e forçou uma risada. Foi visitar os pais dela na margem sul. De certeza que a cobertura lá é má. Margem sul. Kevin olhou de lado. Gonçalo, só digo que a tua mulher está grávida. Devias estar mais atento a ela. Quando a minha mulher estava à espera, eu levava-a de carro a todo lado. Tinha pavor que ela escorregasse e caísse. Tu mimaste-a. Gonçalo bufou. Não se deve consentir demasiado às mulheres, sobretudo quando estão grávidas. Depois ficam histéricas. A minha mulher é totalmente razoável. Acabamos de assinar um acordo financeiro a 50% e ela achou perfeito. Kevin olhou-o fixamente. Uma divisão a 50% enquanto ela está grávida. Sim, é a forma moderna de fazer as coisas, disse Gonçalo defensivamente. A gravidez dela é um assunto biológico dela. Por que é que eu teria de pagar a conta toda? Manter as coisas separadas é justo. Kevin abriu a boca, querendo claramente dizer algo, mas engoliu em seco. Deu-lhe uma palmada no ombro. Ei, o que te fizer feliz, pá. Gonçalo não captou o nojo oculto no tom de Kevin. Guardou a sua pasta. Tinha de ir à churrascaria para se encontrar com o vice-presidente. Como Leonor não estava, teria de ir sozinho. Ao sair do edifício de escritórios, o seu telemóvel tocou. Era Leonor. Um alívio invadiu-o, substituído imediatamente por raiva. Atendeu bruscamente. Onde raio tens andado? Não atendeste o telemóvel o dia todo. Fazes ideia do quão ocupado eu estou. Houve alguns segundos de silêncio do outro lado. Depois veio a voz perfeitamente plana de Leonor. Gonçalo, temos de falar. Falar de quê? Estou ocupado. Tenho um jantar com o vice-presidente Santos. Está em casa quando eu voltar. Estou em casa. Interrompeu Leonor. Volta agora mesmo. Se não o fizeres,
Vais arrepender-te. Desligou. Gonçalo olhou para o ecrã, furioso. Ela desligou-me na cara, ameaçou-me, mas a palavra arrepender-te fez-lhe o estômago encolher. Leonor não era de fazer ameaças vazias. Hesitou. Depois enviou uma mensagem ao assistente do vice-presidente, inventando uma emergência familiar. Entrou no seu Audi e conduziu para casa. A casa estava muito iluminada. Assim que entrou, cheirou a carne assada com batatas. O seu prato preferido. Leonor saiu da cozinha com um avental, segurando uma tigela de salada. Parecia completamente normal. Já estás em casa. Lava as mãos. O jantar está pronto. As acusações morreram na garganta de Gonçalo. Olhou-a fixamente, tentando ler o seu rosto, mas ela ofereceu-lhe um sorriso leve e educado como sempre. Onde foste hoje? Perguntou ele, sentando-se. O seu tom continuava áspero. Fui à minha consulta com a ginecologista obstetra. Leonor serviu-lhe uma fatia de carne. A doutora disse que o bebê está muito saudável. A ansiedade de Gonçalo desapareceu. Apenas uma birra, pensou. Voltou na mesma para me cozinhar. Quanto foi a consulta no privado? Dá-me o recibo. Envio-te a minha metade por MB Way. A mão de Leonor parou. Olhou. Gonçalo, estou grávida de quase 4 meses. Não vieste a uma única consulta. Sabes sequer como é que o bebê se parece na ecografia? Sabes quando senti pela primeira vez que ele se mexia? Estou ocupado, disse Gonçalo com impaciência. Além disso, essas consultas são rotineiras. Qual é o problema? Leonor sorriu. Era um sorriso muito leve, mas fez com que o peito de Gonçalo se apertasse sem explicação. Comamos, disse ela, deixando o assunto. Serviu-se de um copo de água. A propósito, onde está a tua mãe? Foi ao clube de campo jogar bridge. Disse que voltaria tarde. Gonçalo cortou a carne assada. Estava tão deliciosa como sempre. Certifica-te de que vais amanhã ao continente. Acabou-se o leite de amêndoa e a minha mãe disse que quer alguns daqueles suplementos caros de colagênio. Põe no teu cartão por agora. Leonor comeu em silêncio. Gonçalo sentiu uma sensação incômoda de que algo nela era diferente naquele dia, mas não conseguia identificar o que. Estava mais calada. O seu olhar era mais profundo. Aquele olhar cauteloso, ansioso por agradar, tinha desaparecido por completo dos seus olhos. Mas ele descartou isso. As mulheres grávidas eram emocionais. Passar-lhe-ia. Depois do jantar, Leonor arrumou a mesa. Gonçalo sentou-se no sofá, a mudar de canal. Ainda tens de comprar um presente para a esposa do vice-presidente Santos. Ele vai escolher um novo vice-presidente sênior no próximo mês, e eu estou na lista de candidatos. Ela gosta das tuas coisas de design. Puxa-lhe um pouco o lustro. Não ofereço os meus designs, disse Leonor da cozinha, por cima do som da água a correr. Por que é que és tão teimosa? Queixou-se Gonçalo. Dar-lhe seria uma honra. Os teus desenhos também não geram dinheiro a sério. As malas dela custam 50.000 euros cada uma. Leonor não respondeu. Gonçalo assumiu que ela estava de acordo. Na televisão, uma apresentadora de notícias financeiras estava a dar uma notícia de última hora. A Luz Design, a prestigiada firma de design de luxo, acaba de ser adquirida pelo Grupo Estrela por uma soma astronômica não revelada. A fundadora Valéria Sterling anunciou que apresentarão uma misteriosa nova diretora de design para liderar a sua expansão. Puro fumo, escarneceu Gonçalo. Não há dinheiro real na arte. As finanças são o único poder a sério. Leonor saiu da cozinha a secar as mãos numa toalha. Gonçalo, temos de falar novamente sobre o acordo dos 50%. Já o assinaste? Assinei, mas há detalhes que precisamos de esclarecer. Leonor sentou-se à sua frente e colocou uma folha datilografada sobre a mesa de centro. Estes são os meus termos complementares. Dá-lhes uma vista de olhos. Gonçalo pegou nela. Enquanto lia, o seu rosto ficou roxo. Compensação por trabalho doméstico, encargos por angústia emocional. Leonor, estás louca? Estou perfeitamente sã, disse ela com calma. Segundo o acordo, as despesas financeiras são a 50%. Portanto, o trabalho doméstico e o investimento emocional também devem ser quantificados. Desde que engravidei,
Fiz 100% das tarefas de casa. Calculei as minhas horas de acordo com a tarifa de mercado de uma empregada doméstica e um chefe privado em Lisboa. Deves-me metade. Além disso, a tua frieza e abuso verbal causaram-me uma angústia mental severa. Essa perda emocional também está detalhada aqui. Gonçalo levantou-se de um salto do sofá. Estás a passar-te, Leonor. Estou simplesmente a aplicar a tua lógica. Leonor olhou-o com os olhos completamente claros. Ou será que a tua lógica só se aplica quando te poupa dinheiro? Gonçalo ficou sem palavras. Olhou-a com raiva. De repente, ela parecia uma completa desconhecida. Quando é que esta mulher obediente e calada se tornou tão afiada com a língua? Não vou assinar esta porcaria. Atirou o papel de volta para a mesa. Se não estás satisfeita, podemos divorciar-nos. Aí estava. Gonçalo tinha pensado brevemente em usar a palavra divórcio apenas para assustar. Mas na realidade não queria divorciar-se. Só queria que ela se submetesse. Ela estava grávida de 4 meses e desempregada. Como sobreviveria sem ele? Esperava que ela recuasse, que chorasse e lhe suplicasse para não a deixar. Mas Leonor simplesmente ficou sentada a olhar. Lô olhou-o durante muito tempo. Então sorriu. Está bem, disse ela. Divorciemo-nos. Gonçalo ficou paralisado. O que disseste? Disse que quero o divórcio. Leonor levantou-se, abriu a gaveta da mesa de centro e tirou uma pasta grossa. Este é o acordo de divórcio que a minha advogada redigiu. Lê-o. Se não tiveres nenhuma objeção, assina. Gonçalo não podia acreditar no que ouvia. Agarrou no documento e folheou as páginas. A cor fugiu-lhe do rosto. Custódia do filho atribuída unicamente à esposa. Bens matrimoniais divididos estritamente conforme a lei. Além disso, devido à coação financeira e ao abuso emocional do esposo durante a gravidez, a esposa exige uma compensação patrimonial extrajudicial de 50 mil euros para não apresentar queixa por violência psicológica e burla. Parece um menu, não é? Disse Leonor com uma voz desprovida de emoção. Se te recusares a aceitar, iremos a tribunal, e quando o fizermos, as provas de que desviaste bens matrimoniais para tua mãe e as gravações de áudio das tuas infrações às regras da CMVM no banco serão apresentadas no processo público. Tu gravaste-me? Andaste a reunir provas? A voz de Gonçalo tremeu. Leonor, tu preparaste-me uma armadilha. Tu próprio a preparaste. Os olhos de Leonor finalmente tornaram-se gelados. Desde o momento em que me entregaste esse contrato de 50%, desde cada vez que me ignoraste, desde cada vez que a tua mãe me humilhou enquanto tu fingias não ouvir, Gonçalo, não sou estúpida. Só te amava. Por isso suportei. Mas já não te amo. Pegou numa caneta e estendeu-lhe. Assina, assina e acabamos. A mão de Gonçalo tremia. Olhou para Leonor, aquela mulher que ele acreditava ter completamente sob o seu controlo, e pela primeira vez sentiu verdadeiro terror. Não vou assinar, recuou Gonçalo. Enganei-me. Não nos divorciemos. De acordo. Rasgarei o acordo de 50%. A partir de agora, dou-te todo o meu dinheiro. De acordo. Tarde demais. Leonor abanou a cabeça. No momento em que levantaste a questão de dividir as despesas médicas do nosso bebê, o nosso casamento morreu. Olhou para o relógio de parede. Dou-te 3 dias para pensares. Se não assinares até lá, apresentarei a queixa e perderás muito mais. Dito isto, deu meia volta e subiu as escadas. Gonçalo ficou congelado na sala. Os papéis do divórcio pareciam ferro em brasa nas suas mãos. De repente, lembrou-se de que ela tinha dito que tinha ido ao médico nesse dia, mas não tinha trazido nenhuma impressão da ecografia. Não tinha mencionado nenhum conselho da doutora. Simplesmente voltou para casa, cozinhou o jantar com calma, entregou-lhe os papéis do divórcio e falou com uma racionalidade fria e assustadora. Não agia como uma mulher grávida, não agia como uma esposa que acabara de ser humilhada. Gonçalo subiu as escadas a correr e abriu de rompante a porta do quarto. Leonor estava a fazer uma mala, já estava meio cheia. Onde vais? Para a casa dos meus pais. Nem sequer levantou o olhar. Precisamos de um período de reflexão durante estes 3 dias. Liga-me quando tiveres tomado uma decisão. E o bebê?
O que acontece com o nosso bebê? A garganta de Gonçalo estava seca. Leonor parou de dobrar uma camisa, endireitou-se e tocou na barriga. Sob a camisola larga, a barriga mal se notava. O bebê está bem, disse ela. Fechou o fecho da mala e passou por ele. Ao chegar à porta principal, parou e olhou para trás. Olhou-o como se olha para um desconhecido no metro. Gonçalo, essa foi a última refeição que cozinharei para ti na minha vida. Espero que a tenhas apreciado. Nunca mais provarás outra. Saiu pela porta. Gonçalo ficou no corredor vazio, sentindo de repente que uma enorme parte da sua vida tinha acabado de ser arrancada violentamente. Desceu as escadas a correr para a perseguir. Mas ela já estava a entrar num Uber preto, desaparecendo na noite suburbana. Voltou para a sala de jantar. O prato com a carne assada sobrante ainda estava quente. Sentou-se, deu uma dentada e mastigou. Estava delicioso como sempre, mas de repente teve vontade de chorar. Durante o primeiro dia depois de Leonor ter partido, Gonçalo tentou desvalorizar. Convenceu-se de que ela estava apenas a fazer uma birra enorme. Ficaria uns dias em casa dos pais na margem sul, ficaria sem dinheiro e voltaria a rastejar. Já tinham discutido antes, e ela cedia sempre. Até se sentiu um pouco convencido com isso. Com o acordo de 50% em vigor, as suas despesas reduzir-se-iam para metade, e quando ela voltasse, ainda teria de se encarregar da casa. Quanto ao divórcio, não acreditou por um segundo que ela tivesse a coragem. Uma mulher grávida de 4 meses sem trabalho, como iria sobreviver? Então, a Leonor voltou a correr para a mãe. Trouxou a senhora Almeida na manhã seguinte a comer um waffle congelado. Melhor assim, que faça a sua birra. Quando ficar sem dinheiro, aprenderá qual é o seu lugar. Ficar grávida não a torna a rainha de Portugal. Gonçalo resmungou. As palavras da sua mãe enterraram a ansiedade que sentia no estômago. Sim, ela estava apenas a fazer bluff. Foi para o trabalho, assistiu a reuniões e levou clientes a almoçar. Mas à noite não havia um jantar quente à sua espera. Encomendou comida. Sabia a cartão. Os seus fatos estavam amarrotados porque ninguém os passava a ferro. E um vice-presidente até fez um comentário sarcástico sobre isso. O chão de madeira da casa acumulava pó. No segundo dia, ela continuava sem o contactar. Gonçalo enviou-lhe uma mensagem. Já acabaste de fazer beicinho? A minha mãe quer que faças macarronada com queijo caseira. Volta para casa. Apareceu um ponto de exclamação vermelho ao lado da mensagem. Não entregue. Ela tinha bloqueado o número dele. O pânico finalmente instalou-se. Ligou-lhe, foi direto para o voicemail. Ligou para a casa dos pais dela. Ninguém atendeu. Conduziu até a Luz Design e perguntou na recepção. Desculpe, a Leonor está de licença por tempo indeterminado. A recepcionista sorriu educadamente. Está grávida. Para onde poderia ter ido? Desculpe, senhor. Não podemos revelar informações de funcionários. Gonçalo saiu do edifício de vidro a sentir-se humilhado. De pé no passeio de Lisboa, olhou para a elegante arquitetura da Luz Design. Atingiu-o a realidade de que não sabia nada sobre a carreira dela. Sabia que ela desenhava coisas, mas o que desenhava exatamente? Quanto ganhava? Era respeitada? Não fazia ideia. Nunca se tinha dado ao trabalho de perguntar. Na tarde do terceiro dia, o telemóvel de Gonçalo tocou. Era sua mãe. Gonçalo, volta para casa agora mesmo. Essa Leonor de meia tigela enviou uma advogada à nossa casa. O estômago de Gonçalo caiu. Conduziu a toda a velocidade para casa. Na sala, uma mulher com um elegante fato cinzento estava sentada perfeitamente direita, com uma pilha de ficheiros sobre a mesa de centro à sua frente. A senhora Almeida andava de um lado para o outro a praguejar, mas a advogada nem pestanejou. Senhor Almeida, sou a doutora Magalhães. Represento a Leonor. Levantou-se e entregou-lhe um cartão de visita. Estou aqui para finalizar os termos do seu divórcio. Divórcio, não concordo. Guinchou a senhora Almeida. Ela carrega o herdeiro dos Almeida. Não tem direito a divorciar-se. A doutora Magalhães ajeitou os óculos. Avançar para um divórcio litigioso com a esposa grávida seria um suicídio público para a imagem dele. Além disso, os juízes portugueses protegeriam o seu estado. A casa de morada de família e a pensão máxima seriam suas. No entanto,
A esposa está plenamente no seu direito de o apresentar. A Leonor é a requerente aqui. É completamente legal. O rosto de Gonçalo empalideceu. Ela estava mesmo a ir em frente. Aqui está o acordo final. A doutora Magalhães tirou várias páginas agrafadas. Os termos de Leonor não são negociáveis. Ela obtém a custódia completa. Os bens matrimoniais são divididos de forma justa. Além disso, devido ao abuso financeiro da sua proposta de divisão a 50% durante um estado médico vulnerável, está a solicitar uma indemnização reduzida por danos emocionais de 30 mil euros. 30 mil euros. Porque não assalta um banco diretamente, gritou a senhora Almeida. Gonçalo ignorou a sua mãe, olhou fixamente para os papéis. Onde está ela? Até que assine estes documentos, a Leonor solicitou não ter contato direto. Então não assino. Gonçalo atirou os papéis para a mesa. Diga-lhe que se quer divorciar-se, pode vir olhar-me nos olhos e dizer. Lu, a doutora Magalhães ofereceu um sorriso frio e profissional. Meteu a mão na sua pasta e tirou um envelope pardo. A Leonor antecipou que diria isso. Pediu-me que lhe desse isto. Gonçalo abriu-o de um puxão. Dentro havia um monte de fotografias. Era ele a beber copos e a jantar com várias mulheres durante os últimos 2 anos. Embora não houvesse nada explicitamente sexual, o volume e a linha temporal pintavam um claro quadro de infidelidade matrimonial. Depois vinham impressões das suas transferências bancárias, que mostravam grandes somas de dinheiro movidas secretamente para a conta à ordem da senhora Almeida, sob a desculpa de investimentos. Finalmente, uma pen USB acompanhada de uma transcrição. Era ele e o Kevin num bar no Cais do Sodré, a gabarem-se de como tinham inflacionado as métricas de avaliação numa recente fusão tecnológica para assegurar uma comissão enorme. As mãos de Gonçalo começaram a tremer violentamente. Se estes documentos fossem apresentados durante o processo de descoberta, ou pior ainda, enviados anonimamente à CMVM e ao departamento de compliance da sua empresa, disse a doutora Magalhães com suavidade. Imagino que as consequências seriam catastróficas. Ela tem estado a planear isto. A voz de Gonçalo quebrou. A Leonor é uma mulher muito detalhista. Deu-lhe muitas oportunidades. O senhor escolheu não as aproveitar. Assine os papéis, senhor Almeida. É a melhor opção que lhe resta. A senhora Almeida arrebatou as fotos e a transcrição. Leu umas linhas e a cor fugiu-lhe do rosto. Gonçalo, se o teu chefe vir isto. Gonçalo desabou no sofá com o sangue gelado. Finalmente entendeu. Leonor não estava a fazer birra. Tinha montado uma armadilha e só estava à espera que ele pisasse o gatilho. E ele, como um idiota arrogante, praticamente se tinha lançado sobre ela, acreditando que ela estava a fazer bluff. Quero vê-la. Levantou o olhar com os olhos injetados de sangue. Deixe-me ver. Lá uma última vez. E assinarei. A doutora Magalhães considerou. Depois tirou o telemóvel e enviou uma mensagem. 1 minuto depois vibrou. Ela assentiu. A Leonor aceita, mas tem de ser num local público e eu estarei presente. Bem, encontraram-se na tarde seguinte num café elegante, perto do Parque Eduardo VII. Gonçalo chegou 30 minutos antes com o joelho a saltar debaixo da mesa. A sua mente era um caos de desculpas, raiva e um terror absoluto de perder a sua carreira e reputação. Exatamente às 3 da tarde a porta abriu-se. Leonor entrou. Gonçalo quase não a reconheceu. Usava um impressionante vestido midi de malha cor de creme com uma gabardina cor de camelo sobre os ombros. O seu cabelo estava penteado em ondas suaves e a sua maquilhagem era impecável. Parecia radiante, melhor do que antes de engravidar. A aura da sua missão silenciosa e a pedir desculpa por existir tinha desaparecido por completo, substituída por uma confiança natural e intimidante. E não estava grávida. O cérebro de Gonçalo sofreu um curto-circuito. A barriga de Leonor estava completamente lisa sob o vestido de malha. Não parecia uma mulher de 4 meses. Tu, levantou-se com a voz trêmula. Onde está o bebê? Leonor sentou-se à sua frente. A doutora Magalhães ocupou o assento ao seu lado. Um empregado de mesa aproximou-se e Leonor pediu um galão descafeinado com uma postura elegante. Senhor Almeida, foquemo-nos nos negócios. A doutora Magalhães deslizou os papéis pela mesa.
A Leonor aceitou renunciar por completo aos danos emocionais como concessão final. Assine aqui. Gonçalo nem sequer olhou para os papéis. Ficou a olhar fixamente para a barriga lisa de Leonor. Depois levantou o olhar para o seu rosto. Onde está o bebê, Leonor? O que aconteceu ao nosso filho? Leonor finalmente susteve-lhe o olhar. Os seus olhos estavam tão calmos como um lago congelado. O bebê está bem, mas não tem nada a ver contigo. O que queres dizer com não tem nada a ver comigo? Esse é o meu filho. Gonçalo alçou a voz, atraindo olhares de outras mesas. Diz-me a verdade. Estiveste sequer grávida alguma vez? Tudo isto foi uma farsa. Sim, estive grávida. Leonor tomou um gole do seu galão. 110 dias. Nem um dia a menos. Mas, Gonçalo, no momento em que me entregaste aquele acordo de 50%, renunciaste para sempre ao teu direito de ser pai deste menino. Meteu a mão na sua mala de designer, tirou uma impressão da ecografia e deslizou-a na sua direção. Gonçalo pegou-a com as mãos trêmulas. A imagem a preto e branco mostrava claramente o contorno de um feto. A data era de há um mês. Idade gestacional, 13 semanas e 4 dias. O bebê está perfeitamente saudável, disse Leonor. Mas tu não o mereces. Tu abortaste. Todo o sangue fugiu do rosto de Gonçalo. Leonor, isso era uma vida humana. Como pudeste? Quem disse que abortei? Leonor soltou uma risada que tinha partes iguais de troça e pena. Gonçalo, achas mesmo que sou assim tão monstruosa, que faria mal ao meu próprio filho só para te chatear? Gonçalo ficou paralisado. Então o bebê, vou dar à luz este menino e criá-lo de forma maravilhosa. Leonor voltou a guardar a ecografia na sua mala. Mas ele jamais saberá o teu nome. A partir deste momento, tu e a tua família deixam de existir nas nossas vidas. Não tens direito. Gonçalo perdeu os nervos. É o meu sangue. Tenho direito legal a visitas. Eu tenho. Tens o quê? Leonor interrompeu-o, baixando a voz até uma frieza perigosa. Gonçalo, foste a uma única ecografia. Compraste um único bode de bebê? Sabes sequer a data exata em que o bebê se mexeu pela primeira vez? A única coisa que fizeste como pai foi esperar que eu estivesse grávida de 110 dias, entregar-me uma folha de cálculo e dizer-me para pagar a minha própria epidural. Cada palavra foi um punhal direto no peito de Gonçalo. Não mereces chamar-te pai, nem sequer mereces pronunciar a palavra direitos. Gonçalo abriu a boca, mas não saiu nenhum som. Olhou para Leonor. Parecia estar a anos-luz de distância. A mulher que antes o olhava com um universo de amor nos olhos, agora olhava-o como se fosse lixo no passeio. Assina os papéis, Gonçalo. Leonor deu um toque no contrato. Assina e conservarás o teu posto de vice-presidente. Conservarás o teu salário de 6 dígitos. Conservarás a tua reputação. Não os assines, e iremos para a guerra. Perderás tudo. A doutora Magalhães destapou uma caneta Mont Blanc e estendeu-lhe. Gonçalo olhou para a caneta. A sua mão tremia sem controlo. Olhou para Leonor desesperadamente, à procura de um vislumbre de dúvida, uma pista do amor que alguma vez partilharam. Não encontrou nada, apenas zero absoluto. Se eu assinar, destruirás as provas. Não, disse Leonor sem rodeios, mas enquanto não te voltares a aproximar de mim nem do meu filho, não as tornarei públicas. Esse é o último resto de misericórdia que te ofereço. Misericórdia. Gonçalo soltou uma risada amarga e quebrada, pegou na caneta e assinou o seu nome na linha pontilhada. Cada traço pareceu-lhe que estava a cortar um pedaço da sua própria carne. Quando terminou, desabou contra a cadeira, completamente vazio por dentro. Leonor verificou a assinatura, assentiu para a doutora Magalhães e guardou os papéis na sua mala. A doutora Magalhães encarregar-se há de os apresentar. Adeus, Gonçalo levantou-se e caminhou em direção à porta. Leonor chamou Gonçalo de repente. Ela parou, mas não se virou. Eu sei que errei. A sua voz quebrou com um soluço reprimido. Não me podes dar mais uma oportunidade? Rasgarei o acordo de 50%. Dou-te tudo o que tenho. Serei um bom marido, um bom pai. Por favor. Leonor guardou silêncio durante muito tempo. Depois sorriu com suavidade.
Alguns erros só precisam de acontecer uma vez, Gonçalo. Empurrou a porta de vidro e saiu para a tarde fresca de Lisboa. A luz do sol bateu na sua gabardina, dando-lhe um halo dourado. Gonçalo ficou sozinho no café, a ver lá entrar num elegante carro preto com motorista. Havia um homem no banco do condutor. Gonçalo não conseguiu ver-lhe bem o rosto, mas sentiu uma estranha pontada de reconhecimento. O carro arrancou e desapareceu no trânsito de Lisboa. A doutora Magalhães pegou na sua pasta. Senhor Almeida, os documentos judiciais ser-lhe hão enviados por correio. Além disso, a Leonor pediu-me que lhe transmitisse uma última mensagem. O quê? Ela disse obrigada por me deixares ir. A doutora Magalhães foi-se embora. Gonçalo ficou sozinho. O café sobre a mesa tinha arrefecido por completo. De repente, lembrou-se que 3 anos antes, num café muito parecido com aquele, tinham planeado o seu casamento. Ela tinha-o olhado com estrelas nos olhos. O seu telemóvel vibrou. Era sua mãe. Gonçalo, deste cabo dela, aquela miúda aceitou voltar para casa? Digo-te uma coisa. Se ela puser um pé nesta casa, faz com que se ajoelhe e peça desculpa. Gonçalo desligou o telemóvel, afundou o rosto entre as mãos, os seus ombros a tremer enquanto finalmente desabava e chorava, mas ainda não se dava conta de que tinha perdido muito mais do que Leonor. No carro preto com motorista, Leonor apertou o cinto e soltou um longo suspiro. Estás bem? A condutora, Valéria, a sua chefe na Luz Design, olhou-a com os olhos cheios de preocupação. Estou ótima, sorriu Leonor. Era um sorriso de puro alívio. Nunca estive melhor. Valéria tinha sido quem cuidava de Leonor desde que soube que ela estava grávida. Tinha ajudado a ocultar a transição. Então, qual é o plano agora? Valéria entrou na avenida. Focar-me na gravidez. Primeiro descansar. Leonor tocou na barriga. Depois começar de novo. Valéria, aquela oferta que mencionaste ainda está de pé? Claro que sim. Os olhos de Valéria iluminaram-se. Quando o Grupo Estrela nos comprou, certifiquei-me de que o posto de diretora de design ficaria reservado para ti. Só estamos à espera que tenhas o bebê e faças o teu grande regresso. Leonor olhou pela janela. O céu era de um azul brilhante. O seu telemóvel vibrou. Era uma mensagem da sua mãe, Marta. Está feito. Volta para casa em breve. O teu pai está a acender o grelhador, a preparar os teus hambúrgueres preferidos. Leonor respondeu. Está feito. Estou a caminho. Sorriu. Tinha os olhos úmidos, mas cheios de esperança. O carro avançou em direção à margem sul, em direção a uma nova vida. Uma vida sem divisão a 50%, sem frieza, sem cálculos. Apenas as pessoas que a amavam e o bebê que vinha a caminho. Gonçalo pensou que o divórcio era o fim de tudo, mas 4 dias depois caminhava por um centro comercial exclusivo na Avenida da Liberdade, procurando distrair-se. Quando ficou congelado, ela saía de uma boutique de luxo. A sua barriga estava completamente lisa sob um blazer feito à medida. Mas o que fez o sangue de Gonçalo ferver foi o homem que caminhava ao seu lado. Era alto, incrivelmente atraente. Usava um fato cinzento carvão feito à medida. Caminhavam ombro a ombro, e Leonor ria-se com uma risada brilhante e genuína. Gonçalo viu vermelho, correu na direção deles. Onde está o bebê? O que fizeste ao nosso filho? Antes que Leonor pudesse sequer reagir, o homem do fato colocou-se suavemente à sua frente, bloqueando completamente Gonçalo. Senhor Almeida. A voz do homem era baixa, carregada com a autoridade inegável do dinheiro antigo. Afaste-se da minha esposa. Gonçalo sentiu como se lhe tivesse caído um raio. Esposa, recuou a cambalear, com o olhar a saltar da barriga lisa de Leonor para o homem que a defendia. O homem estava nos seus 30 e poucos anos, irradiando uma presença calma, mas letal. Uma mão flutuava protetoramente atrás de Leonor, a outra pendia ao seu lado. O punho da sua camisa deslizou o suficiente para revelar um relógio. Patek Philippe. O quê? Como a chamaste? Balbuciou Gonçalo. Leonor, o que se está a passar? Quem é este? O centro comercial estava cheio, e as pessoas já começavam a parar para olhar. Leonor puxou suavemente a manga do homem, indicando-lhe que a deixasse tratar do assunto. Deu meio passo em frente,
olhando para Gonçalo com total indiferença. Senhor Almeida, o nosso divórcio está finalizado, declarou com clareza. A minha vida pessoal não é da sua conta. Passaram 4 dias. 4 dias, gritou Gonçalo. E és a esposa de outro. Há quanto tempo me andas a mentir? E o bebé? O que fizeste ao meu filho? Lançou-se para a frente para agarrar o braço de Leonor, mas o homem do fato desviou a sua mão sem esforço e empurrou-o para trás. Toca-lhe outra vez, e faço com que a segurança te parta o braço, disse o homem com uma frieza glacial. Quem raio és tu? Gonçalo estava descontrolado. Isto é entre ela e eu. Tudo o que a envolva a ela, envolve-me a mim. O homem não cedeu 1 centímetro. Leonor suspirou, visivelmente esgotada pelo espetáculo. Gonçalo, o nosso casamento acabou. Disse-te que já não tenho nada a ver contigo. Quanto ao bebé, tocou na sua barriga lisa. Está perfeitamente bem, mas não tem nada a ver contigo. Gonçalo apontou para sua cintura. Estás lisa. Há 4 dias estavas lisa. O que lhe fizeste? Os seus gritos atraíram 2 seguranças do centro comercial que chegaram a correr e agarraram Gonçalo pelos braços. Senhor, precisa de se acalmar e vir conosco. Larguem-me. Essa é a minha esposa grávida. Ela matou o meu filho. Gonçalo retorceu-se violentamente. O homem do fato tirou o seu telemóvel. Sim, administração. Estou em frente à boutique da Prada. Há um indivíduo alterado a assediar-nos. Assegurem-se de que o escoltam para fora do recinto. Desligou, rodeou Leonor com um braço protetor e sussurrou. Vamos. Leonor assentiu. Não dedicou a Gonçalo um segundo olhar enquanto ela e o homem entravam no elevador de vidro. As portas deslizaram até se fecharem, cortando os gritos histéricos de Gonçalo, que foi expulso para as ruas calcetadas da Avenida da Liberdade. Gonçalo estava a tremer. O sol de abril era quente, mas ele sentia-se gelado. A barriga lisa de Leonor, aquele homem a chamar-lhe sua esposa. Não é impossível, murmurou. Tirou o telemóvel e marcou freneticamente o número de Leonor. Continuava bloqueado. Ligou para a casa dos pais dela. Desta vez Marta atendeu. Mãe, passa-me a Leonor ao telemóvel, suplicou praticamente Gonçalo. Houve uma pausa. Depois veio a voz de Marta, mais fria que o gelo seco. Gonçalo, a minha filha não tem nada a ver contigo. Não voltes a ligar para este número, por favor, Marta. Só preciso de saber o que aconteceu com o bebé. Ela interrompeu-o. Se o fez ou não é da tua conta. Seja como for, cuspiu Marta. Quando a obrigaste a assinar aquele contrato de 50%, importavas-te com o bebé então. Tarde demais para te fazeres agora de pai preocupado. Marta, eu sei que há. Poupa-me. Marta cortou-o. A Leonor está agora a viver uma grande vida. Não te atrevas a incomodá-la e não me chames mãe. Dás-me nojo. Clique. Gonçalo ficou no passeio, a segurar o telemóvel como um idiota, enquanto os peões passavam à sua volta. Sentiu como se o chão se tivesse aberto sob os seus pés. Onde podia encontrá-la? Deu-se conta, com uma sacudidela nauseabunda, de que não conhecia os amigos dela. Não sabia onde ela gostava de ir, não sabia nada da mulher com quem tinha estado casado 3 anos. Voltou a cambalear para a sua moradia. A sua mãe estava a ver televisão. Mãe, grasnou Gonçalo, acho que a Leonor abortou o bebé. O quê? A senhora Almeida virou-se de repente. Não se atreveria. É um Almeida. Vi-a hoje no centro comercial. Estava lisa e estava com um tipo rico que a chamou de sua esposa. Só passaram 4 dias. A senhora Almeida olhou-o fixamente, depois deu uma palmada na coxa. Eu sabia. Sabia que aquela miúda não tramava nada de bom. Andou a enganar-te este tempo todo. Aposto que aquele menino nem sequer era teu. Divorciou-se de ti para fugir com o seu sugar daddy. Não, gritou Gonçalo. O bebé era meu. As datas batem certo. E tu como sabes? Porque ela o disse. A sua mãe começou a andar pela sala. Com razão queria o divórcio tão rápido. Temos de a processar. Gonçalo desabou no sofá. A sua mente girava sem parar. Engano. Era isso. Por isso nunca exigiu o dinheiro dele. Por isso se foi tão facilmente. Não. Leonor não era assim. Nunca saía. O seu telemóvel estava sempre desbloqueado. Mas então,
Quem era aquele homem? O seu telemóvel vibrou. Era uma mensagem do Kevin do banco. Ei, pá, viste as notícias do setor hoje? A nova empresa-mãe da Luz Design, o Grupo Estrela, acaba de anunciar a sua nova diretora de design. Todos falam de como ela está muito grávida, e ainda assim está a arrasar. Vê a foto. Gonçalo abriu o link. Era um artigo do Expresso Negócios. Havia uma foto em alta resolução de uma mulher de pé, num palco durante uma conferência de imprensa. Usava um vestido de maternidade cor de creme feito à medida. A sua barriga era muito visível. Indubitavelmente grávida de pelo menos 4 ou 5 meses. Parecia confiante, radiante e brilhante. O título dizia: Grupo Estrela nomeia Leonor, diretora principal de design para a sua nova linha de luxo. As mãos de Gonçalo tremeram violentamente. O Grupo Estrela era um conglomerado internacional multimilionário, e Leonor era a sua diretora de design. Ampliou a foto. Sim, a barriga estava lá. No centro comercial, ela usava uma gabardina muito larga e estruturada que escondia o seu perfil. Não tinha abortado o bebê, apenas o tinha escondido dele. Gonçalo, o que estás a ver? A senhora Almeida inclinou-se e soltou um grito abafado. Essa é a Leonor. É diretora. Mãe, nunca a conhecemos de todo, sussurrou Gonçalo. De repente, a televisão da sala passou para uma transmissão em direto de uma gala de beneficência no CCB. No tapete vermelho, um casal deslumbrante subia os degraus. O homem era o mesmo do centro comercial, o do fato feito à medida. No seu braço levava Leonor. Ela tinha se mudado para um brilhante vestido de noite prateado. Sob a seda, a sua barriga de grávida parecia bonita e pronunciada. A comentadora do tapete vermelho falava entusiasmada. E aqui chega Tiago Azevedo, o enigmático CEO do Grupo Estrela, acompanhado pela sua bela esposa Leonor. A senhora Azevedo acaba de ser anunciada como a nova diretora de design da marca. Fontes dizem que ela está grávida de mais de 4 meses. Sem dúvida, um casal poderoso, a esposa do CEO. A senhora Almeida guinchou, deixando cair o comando da televisão. A Leonor casou-se com um multimilionário. Gonçalo olhou para o ecrã, paralisado. Tiago Azevedo, Grupo Estrela, estavam casados. Como? De quem era o bebê? Milhões de perguntas explodiram no seu cérebro. Recordou o olhar de absoluta indiferença nos olhos de Leonor quando assinou os papéis do divórcio. Obrigada por me deixares ir. Ela já tinha encontrado o seu caminho para o topo do mundo, e ele era o lixo que tinha deixado no fundo. O seu telemóvel tocou. Era o diretor-geral do seu banco de investimento. Gonçalo, preciso que venhas ao meu escritório imediatamente. Os recursos humanos e o departamento jurídico estão aqui. Recebemos um pacote anônimo detalhando graves infrações de conformidade, uso de informação privilegiada e dados falsificados nas tuas últimas 3 fusões. Traz o teu cartão de segurança. O telemóvel de Gonçalo escorregou-lhe da mão e estilhaçou-se no chão de madeira. Num escritório de penthouse em Lisboa, no Grupo Estrela, Leonor estava sentada num sofá de veludo macio, segurando uma chávena de leite quente, olhando o brilhante horizonte de Lisboa. Dali de cima, a cidade parecia completamente diferente. Ainda estás nervosa? Tiago aproximou-se e sentou-se ao seu lado. Entregou-lhe uma pequena caixa de veludo da Cartier. Leonor abriu-a. Dentro, havia um impressionante pendente de diamantes em forma de floco de neve. A conferência de imprensa correu lindamente hoje. Um presente. Tiago sorriu. Brilhavas naquele palco. Leonor tocou no colar, sentindo uma onda de calor, mas abanou a cabeça. É demasiado caro, Tiago. Estamos apenas num casamento por contrato. Não posso aceitar isto. 3 meses antes, Leonor tinha se cruzado com Tiago na Sociedade de Advogados da doutora Magalhães. Na altura, acabara de engravidar e procurava aconselhamento para o divórcio. Tiago estava lá a resolver assuntos do fundo fiduciário da família. Ele reconheceu-a. A sua irmã mais nova tinha sido colega de quarto de Leonor na universidade e falava sempre maravilhas da sua brilhante amiga artista, presa num casamento sem futuro. Mais tarde, Tiago aproximou-se dela com uma proposta. Um casamento falso. A minha família é da elite tradicional de Cascais.
Assumir o grupo exige uma imagem pública impecável e estável. Além disso, a minha mãe tem a saúde frágil e só me quer ver casado e com uma família. Tu precisas de proteção legal, cuidados médicos de primeira classe e imunidade absoluta em relação ao teu ex-marido. Assinamos um acordo pré-nupcial. Dura até o bebê fazer 1 ano. Não interferimos na vida privada um do outro. Interpretamos o papel em público. Quando terminar, receberás uma indemnização muito generosa. Leonor pensou durante 3 dias e aceitou. Mas Tiago tinha feito muito mais do que o contrato exigia. Contratou o melhor ginecologista obstetra do Hospital da Luz. Trouxe uma nutricionista privada. Quando o Grupo Estrela adquiriu a Luz Design, passou por cima das objeções do conselho para nomear diretora de design. O teu talento não deveria ficar enterrado, dissera-lhe ele. Ela estava grata, mas lembrava-se constantemente a si mesma. Isto é uma transação. Não te apaixones. Usa-o. Fica-te bem. Tiago pegou no colar, caminhou por trás dela e abotoou-o suavemente à volta do seu pescoço. O Gonçalo magoou-te hoje no centro comercial, não foi? Leonor franziu ligeiramente o sobrolho, recordando a cena. Simplesmente não esperava encontrar-me com ele. Queres que eu trate dele? O tom de Tiago era calmo, mas os seus olhos eram perigosos. Posso garantir que ele nunca mais andará pelo mesmo bairro que tu. Não é preciso. Acabou. Leonor abanou a cabeça. Desde que ele se mantenha afastado, não desperdiçarei a minha energia com ele. És demasiado bondosa. Tiago voltou a sentar-se à sua frente, mas comigo por perto, ele não se atreverá. Leonor tocou nos diamantes frios que repousavam contra sua clavícula. Tiago, obrigada por tudo, mas nada disto está no nosso contrato. Não tens de me chamar pelo meu nome completo como se eu fosse um sócio de negócios, interrompeu a Tiago. Se vamos interpretar o papel, precisamos de ser convincentes. E a sua voz suavizou-se. Faço estas coisas porque quero. Ao diabo com o contrato. Leonor sentiu o coração saltar-lhe um batimento. Desviou o olhar. Uma batida na porta quebrou a tensão. O assistente executivo de Tiago entrou. Senhor Azevedo, o carro está pronto. Os seus pais esperam-nos para jantar na quinta em Cascais. Vamos, senhor Azevedo. Tiago levantou-se e ofereceu-lhe a mão. Leonor respirou fundo e pôs a sua mão na dele. Tinha escolhido este caminho. Tinha de o percorrer. O mundo de Gonçalo tinha desmoronado. Recebemos denúncias graves. Estás suspenso com perda de funções com efeitos imediatos. A Polícia Judiciária e a CMVM vão abrir um inquérito. Prepara-te para o pior. Liquidar o seu plano de pensões e pagar uma enorme restituição. Foi banido da banca de investimento. A senhora Almeida estava frenética, a ligar a todos os favores que se lembrava, mas os antigos amigos de Gonçalo nem sequer atendiam o telemóvel. É aquela Leonor. Chorava a senhora Almeida na sala que agora parecia um túmulo. Meteu-se na cama de um multimilionário e agora está a arruinar-nos. Gonçalo, tens de a processar. Extorque-os. Gonçalo estava sentado no sofá, a olhar para a parede sem expressão. Não se barbeava há dias. Processa. Lá. Como? Ela estava protegida por segurança corporativa. Vivia numa penthouse no Chiado. Ele nem sequer conseguia passar do átrio. E mesmo que conseguisse, o que lhe diria? Recordou o olhar nos olhos dela quando lhe entregou os papéis do divórcio. Aquela calma absoluta e arrepiante. Mãe, basta. A voz de Gonçalo estava rouca. É culpa minha. Eu fiz isto. Mereci-o. Do que estás a falar, sabes? Ontem à noite sonhei com o nosso primeiro ano de casamento, disse Gonçalo, com lágrimas a acumularem-se nos olhos. Ela costumava levantar-se às 6 da manhã para me preparar café de filtro fresco e tostas com abacate. Eu gritava com ela por fazer demasiado barulho na cozinha. Eu era um monstro, mãe. A senhora Almeida olhou para o seu filho destroçado, sem palavras. Gonçalo levantou-se e agarrou numa mala de viagem. Onde vais? Vou mudar-me. Já não posso pagar esta hipoteca, disse sem olhar para trás. Vou alugar um estúdio em Odivelas. Consegui um trabalho como gestor de projetos de nível médio numa empresa de logística. Pagam 60 mil euros por ano. A porta principal fechou-se com um clique. A senhora Almeida ficou sozinha na enorme casa silenciosa,
finalmente desatando a chorar. A quinta em Cascais era deslumbrante. Leonor estava incrivelmente nervosa por conhecer os pais de Tiago, mas eles foram surpreendentemente calorosos. A sua mãe, uma mulher elegante vestida de caxemira, pegou nas mãos de Leonor. Leonor, que maravilha conhecer-te finalmente. O Tiago fala de ti sem parar. Como estás a lidar com a gravidez? Estou bem, senhora Azevedo, respondeu Leonor educadamente. Chama-me Eleonor, querida. A sua mãe sorriu com calor. Deslizou no pulso de Leonor uma deslumbrante pulseira de tênis de diamantes vintage. Esteve na família Azevedo por 3 gerações. Agora pertence à minha nora. Oh, não podia. Leonor olhou para Tiago em pânico. Fica com ela. Tiago rodeou-a pela cintura com um braço. A minha mãe quer que a tenhas. O seu pai, um titã da indústria, era mais calado, mas amável. Durante o jantar, falaram da sua nova linha de design, Leonor Signature. Quando ela explicou com paixão a sua visão de combinar a elegância clássica portuguesa com tecidos modernos e sustentáveis, o homem mais velho assentiu com genuíno respeito. Depois do jantar, o pai de Tiago desafiou-a para uma partida de xadrez no escritório. Após 30 minutos intensos, Leonor venceu por pouco. Checkmate. O patriarca soltou uma gargalhada. O Tiago casou-se com uma mulher inteligente. Enquanto conduziam de volta para Lisboa, Leonor olhou para a pesada pulseira de diamantes no seu pulso. Os teus pais são pessoas maravilhosas, disse ela em voz baixa. Mas não sabem do contrato. Sinto-me culpada por lhes mentir. Disse-lhes que fugimos porque foi amor à primeira vista, disse Tiago com os olhos fixos na estrada. A minha mãe tem uma condição cardíaca. Queria ter me estabelecido mais do que tudo. Quando lhe disse que me tinha casado contigo, ficou tão feliz que a sua pressão arterial estabilizou. Pensa nisso como se me estivesses a fazer um favor enorme. Olhou-a pelo retrovisor. Apenas segue o jogo até o bebê nascer, por favor. Leonor sentiu o coração amolecer. Está bem. Apoiou a cabeça contra a janela. Vendo como as luzes da rua se desfocavam, apoiou a mão sobre a sua barriga. O bebê deu um pontapé. A vida não estava tão má. Agora tinha um companheiro respeitoso, sogros amáveis, uma carreira florescente e o seu bebê. Quanto ao amor verdadeiro, não o necessitava. Fechou os olhos, sem notar a forma intensa e devota com que Tiago a olhava. Avançamos para o 3º trimestre. Leonor estava muito grávida. A Leonor Signature tinha lançado a sua coleção de primavera e esgotou em todo o mundo em 24 horas. A Vogue aclamou-a como uma visionária. Em casa, a atuação de Tiago começava a parecer suspeitosamente real. Cancelava viagens de negócios internacionais para jantar com ela. Levava-a de carro a cada consulta de ginecologia obstetrícia no Hospital da Luz. Quando ela acordava às 3 da madrugada com cãibras brutais nas pernas, ele ajoelhava-se ao lado da cama em calças de fato de treino e massageava-lhe as panturrilhas até que ela voltava a adormecer. Isto não está no contrato, lembrou-lhe ela uma noite. Estou a atualizar os termos, respondeu ele, sem desviar o olhar do seu tornozelo. Os maridos cuidam das suas esposas. Ele pintou o quarto do bebê. Ele próprio montou o berço ecológico, pintou um mural de um urso grande e um ursinho a olhar para as estrelas. Tu pintaste isto? Perguntou Leonor, de pé na entrada do quarto do bebê. Tive algumas aulas de arte na escola preparatória. Tiago esfregou a nuca com ar embaraçado. Não é grande coisa, é lindo, disse ela com sinceridade. Tiago aproximou-se e pôs-se ao seu lado. Leonor, o que acontecerá quando o ano se cumprir? Vais mesmo levar o bebê e ir-te embora? Leonor guardou silêncio. Esse era o acordo. Conseguirei um lugar na Lapa, criarei o meu filho e focar-me-ei no trabalho. E se eu não quiser divorciar-me? Tiago virou-se para olhar. Os seus olhos estavam intensamente sérios. E se eu quiser que isto seja real, não me importo com o contrato. Amo-te, Leonor. Quero ser um verdadeiro pai para este bebê e um verdadeiro esposo para ti. Dar-me. Hás uma oportunidade? O coração de Leonor bateu contra as suas costelas. Olhou para aquele CEO multimilionário que tinha passado os últimos 6 meses a massajar-lhe os pés inchados e a pintar ursos de desenhos animados numa parede. Tinha medo de voltar a ser magoada,
Mas o amor de Tiago era como um fogo lento e constante, derretendo o gelo à volta do seu coração. Dá-me algum tempo, sussurrou Tiago. Sorriu com os olhos a iluminarem-se. Esperarei o tempo que for preciso. Um mês depois, numa fresca manhã de outono, as águas de Leonor rebentaram. Tiago entrou em pânico. Praticamente a carregou até ao SUV. Passou 3 semáforos vermelhos na Avenida da Liberdade e levou-a nos braços para as urgências. Não tenhas medo, não tenhas medo, murmurava uma e outra vez, embora tremesse mais do que ela. Entre o nevoeiro da dor das contrações, Leonor lembrou-se de Gonçalo. Lembrou-se da sua fria folha de cálculo do Excel. Depois olhou para Tiago, cujos olhos estavam vermelhos pelas lágrimas de preocupação. Apertou-lhe a mão com força. Tiago, se me acontecer alguma coisa, basta, não te vai acontecer nada. Tiago beijou-lhe a testa freneticamente. Preciso de vocês os dois. Ouves-me? Após 12 horas de parto, as portas da maternidade abriram-se. Uma enfermeira saiu com um pequeno embrulho. Senhor Azevedo, um menino saudável, 230 quilogramas. Tiago desatou a chorar. Segurou com cuidado o bebê minúsculo e enrugado, com demasiado medo para respirar fundo sequer. 20 minutos depois, Leonor saiu numa maca, exausta e pálida, mas sorrindo. Tiago ajoelhou-se junto à sua maca, levantando o bebê para que ela pudesse ver. Lô, olha Leonor, o nosso filho. Leonor tocou na bochecha do bebê. É tão pequeno. Crescerá. Tiago beijou-a nos lábios. Amo-te, Leonor. Ela olhou-o. O medo tinha desaparecido. Eu também te amo. Vamos tornar isto real. Chamaram ao menino Dines. Um mês depois, organizaram uma extravagante recepção de batizado no Hotel Pestana Palace. Leonor usava um impressionante vestido feito à medida, segurando Dines de pé, radiante ao lado de Tiago. Enquanto caminhava para a suíte privada de amamentação, Leonor cruzou-se com alguém no corredor. Era Gonçalo. Usava um fato barato que lhe ficava mal, segurando uma pequena caixa de presente embrulhada. Parecia envelhecido, cansado e completamente derrotado. O que fazes aqui? Perguntou Leonor com calma. Eu só queria trazer um presente. Gonçalo estendeu-lhe a caixa para o bebê. Queria saber se estavas bem. Estou maravilhosamente bem. Leonor não pegou na caixa. Gonçalo, deixa o passado no passado. Os dois seguimos em frente. Por favor, não voltes a vir aqui. Gonçalo olhou-a. Viu a paz genuína e imperturbável nos seus olhos. Viu o brilho de uma mulher que era verdadeiramente amada e respeitada. Ela não lhe guardava rancor, simplesmente já não se importava. Está bem. Gonçalo retirou lentamente a caixa. Fico feliz que sejas feliz, Leonor. A sério, espero que encontres paz, Gonçalo, disse ela antes de se virar e voltar para o seu marido. Gonçalo saiu do Pestana Palace para a brilhante luz de Lisboa. Respirou fundo o ar outonal. Tinha perdido o melhor que lhe acontecera na vida por sua própria arrogância e crueldade, mas ao olhar para o céu, finalmente aceitou. Tinha acabado. 3 anos depois, a Leonor Signature era uma potência global. Leonor estava na capa da Forbes Mulher. Tiago tinha feito crescer o Grupo Estrela 30%, mas recusava-se estritamente a trabalhar para além das 5 da tarde. Tinha de chegar a casa para brincar com Legos com Dines, um menino de 3 anos incrivelmente enérgico que idolatrava o seu pai. Num domingo, a família foi a um parque de diversões. Tiago levava Dines sobre os ombros, o pequeno rindo e apontando para as montanhas russas. Mãe, vem ao carrossel, gritou Dines. Já vou. Leonor riu, segurando um algodão doce. Andaram juntos no carrossel. Tiago estava junto ao cavalo de madeira de Dines, a dar a mão a Leonor, enquanto a atração girava ao som da alegre música de feira. Ao longe, de pé perto de um posto de churros, um homem com uma camisa polo observava-os. Era Gonçalo. Estava no parque a realizar uma auditoria logística para o seu emprego corporativo de nível médio. Observou Leonor rir com a cabeça deitada para trás, mais bonita do que alguma vez fora nos seus 20s. Observou o CEO multimilionário olhar, lá como se ela fosse a única mulher na Terra. Observou o menino gritar de alegria. Gonçalo já não sentiu raiva, não sentiu ciúmes, apenas sentiu uma resignação tranquila.
Alguns erros pagam-se para o resto da vida. Deu meia volta e regressou à sua zona de trabalho, desaparecendo na multidão. Naquela noite, Leonor estava de pé na varanda da sua penthouse, a olhar para as luzes da cidade. Tiago rodeou-a pela cintura por trás, apoiando o queixo no seu ombro. Estava a pensar na sorte que tenho. Leonor recostou-se contra o seu peito. Conhecer-te foi a coisa mais sortuda que me aconteceu. Tiago beijou-lhe o lado do pescoço. Conhecer-te foi a melhor coisa que me aconteceu. Tu e o Diniz são todo o meu mundo. Lá dentro, Diniz dormia profundamente no seu quarto pintado com ursos. Lá fora, a cidade latejava cheia de vida. Leonor sorriu, fechando os olhos. Tinha atravessado a tempestade mais escura. Recusara-se a quebrar e construíra o seu próprio império. E agora, finalmente, tinha tudo o que sempre quisera.